Boa tarde, gente, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a grandeza temperatura e energia interna. Bom, o que é temperatura? Quando a gente começa a pensar sobre temperatura, a gente começa a entender que ela é uma grandeza que vai medir alguma coisa. Aí tranquilo, tudo na física a gente tem um conceito e geralmente a gente vai apresentando essas grandezas. Então a temperatura, ela é uma grandeza escalar. Quando a gente fala escalar, é que ela fica perfeitamente definida com um número e uma unidade. Então é uma grandeza escalar que vai medir. O que ela vai medir então essa grandeza? A temperatura ela está associada ao grau de agitação das moléculas do corpo. Ou seja, toda matéria, toda substância é formada por moléculas. E essas moléculas, elas tendem a apresentar uma certa agitação. Ela poderia estar parada se ela estivesse lá no zero absoluto. Ou seja, se ela estivesse totalmente em repouso, paradinha, estaria no zero absoluto. Como é difícil a gente atingir o zero absoluto, elas sempre estão agitadas. E essas moléculas, quando nós falamos de uma substância no estado sólido, ela apresenta uma agitação em torno de um ponto fixo. Então essa molécula poderia estar fazendo um movimento para cima e para baixo, para um lado, para outro, para frente, para trás e também nas três direções simultaneamente, para cima, para baixo, para um lado, para outro, para frente, para trás, tudo junto. Então ela poderia estar se movimentando nessas três dimensões. Então ela não consegue estar parada a não ser que esteja no zero absoluto. A partir de então a gente consegue medir essa agitação. Quanto maior a agitação, nós vamos dizer o quê? Que ela está com uma temperatura alta. Ok? Então nós vamos dizer que um corpo com temperatura elevada apresenta um aumento ou uma elevada agitação nas suas moléculas que o compõem. Então começa por aí. Nós temos a temperatura associada ao grau de agitação das moléculas. Pode estar mais agitada como pode estar menos agitada. Pode estar mais agitada com menos agitada. Então quanto maior a agitação, maior é a temperatura do corpo. Essa é a situação. Aí nós temos alguns detalhes que nós vamos começar a entender. Se essa molécula está agitada, então ela está em um movimento. Se tem movimento, tem o quê? Energia cinética. Então nós vamos começar a perceber que cada molécula, isso numa visão microscópica, tá? Vamos começar a analisar numa visão microscópica, a molécula só. Essa molécula agitada, então se ela está se movendo, tem energia cinética. Quanto maior é a agitação dela, maior é a velocidade e maior é a energia cinética. Então vai aumentando a energia cinética na molécula. Mas um corpo não é composto por uma única molécula. Então essa substância, essa amostra é composta por várias moléculas. Então se eu somar a energia cinética de todas as moléculas e dividir pelo número de moléculas, eu tenho uma média. Então pode ser que uma esteja mais agitada, a outra menos. Eu somei, dividi e me deu uma média. A essa média nós chamamos de temperatura. Então, temperatura está associada ao grau médio da energia cinética ou está associada à energia cinética média por molécula. Então, eu somo toda a energia cinética de todas as moléculas, divido pelo número de moléculas, vai me dar uma média. E ali eu posso dizer que a temperatura está associada a esse número. Ok? Então, vamos de novo. Temperatura está relacionada ao grau de agitação médio por molécula. Cada molécula tem um grau de agitação. Beleza? Grau de agitação médio. Não significa que aquela molécula tem aquela agitação. Ela tem uma média. É de todas as moléculas a gente pega a média. Então ela não é... professor, então se eu falar da temperatura, não é o grau médio de cada molécula. Não necessariamente. Tá? Não precisa ser. Porque é médio. Se essa substância está num estado líquido, então essas moléculas estão se agitando, mas elas podem sair do lugar. Eu não vou entrar agora a falar para vocês do grau de liberdade da molécula e o que isso influencia na nossa amostra. Não vamos falar de grau de liberdade, mas aí ocorre a mudança de estado físico, aumentando o grau de liberdade de cada molécula. Porque se nós analisarmos uma substância no estado gasoso, ela pode ter a mesma agitação, porém ela tem um grau de liberdade maior. Vamos imaginar a molécula do gás nessa sala. Vai se movendo, batendo numa parede, batendo na outra, então ela está se movendo. Então ela tem um grau de liberdade maior, ao contrário de uma molécula que está no estado, de uma substância no estado sólido, que a molécula só pode vibrar em torno de um ponto fixo. Então, o que difere o estado físico da matéria é o grau de liberdade também.
E está associado também à temperatura. Depois a gente vê essa relação de temperatura e grau de liberdade quando a gente estuda a mudança do estado físico. Tá? Por enquanto, vamos entender temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar, então ela não é vetorial, não importa se é para cima, para baixo, para um lado, para outro. Não tem vetor, então é escalar. Um número e uma unidade deixa ela perfeitamente caracterizado, que está associada ao grau de agitação dessas moléculas. E essa agitação determina um aumento na energia cinética média das moléculas. Então, a temperatura tem relação com a energia cinética média por molécula. Eu coloquei aqui para a gente entender. Ó. Se você quiser ler ali, ó, grandeza escalar associada ao grau de agitação média das moléculas de uma amostra. E é representado pela letra T maiúscula. No SI, a unidade de medida é o Kelvin, K minúsculo, K maiúsculo para representar. Entendemos também a temperatura com uma relação direta à energia cinética média por molécula. Ok? Tá. E se eu quisesse saber a energia de todas as moléculas, somei toda a energia cinética de todas elas, que grandeza que eu tenho? Eu tenho a energia interna da minha amostra. Então, o que é a energia interna? Grandeza escalar, porque a energia é escalar, que equivale à soma das energias cinéticas de todas as moléculas. E é representada pela letra U, e no SI a unidade de medida é o Joule, porque é uma energia. Então, qual é a diferença entre temperatura e energia interna? Temperatura, eu vou pegar a soma de toda a energia cinética, ou das energias cinéticas de todas as moléculas, e vou dividir pelo número de moléculas. Então, se eu tenho uma molécula com 8 Joule, a outra com 5 Joule, a outra com 7 Joule, então, somei tudo e dividi por 3. Deu 20, dividi por 3. 6,66 é temperatura, porque é média. Agora, se eu pego só o 20, que é a soma de tudo, é a energia interna. A energia interna é a soma de toda a energia cinética, ou de toda a energia cinética do sistema. Eu só somei. Ah, professor, então eu posso dizer que a temperatura é a energia interna dividido pelo número de moléculas? Pode. Você pode pensar assim, ó, que eu vou escrever aqui do lado, ó, só para a gente fazer um adendo, que temperatura é igual a energia interna dividido por N. Ou seja, temperatura é energia interna dividido pelo número de moléculas. Certo? E o que é o teu U? É a soma da energia cinética de cada molécula. Ah, então posso pegar o meu U como sendo o somatório da energia cinética de cada molécula, ok? Então esse aqui é o meu U. Ah, então se eu pegar o somatório da energia cinética de todas as moléculas e dividir pelo número de moléculas, eu tenho temperatura. Sim, então você tem essa relação. É um número que está associado a isso, ok? Gente, espero que tenham entendido. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima.